Está no ar a segunda edição de hoje da Caderneta de Cromos com Nuno Marco, uma oferta do Sudoeste TMN 2010. Vem aí o veterinário de província. Se um dia se fizer um top das séries televisivas mais quentinhas e fofinhas da nossa infância e juventude, sem dúvida que Veterinário de Província vai estar nos lugares mais cimeiros dessa tabela. Estamos a falar de que ano? Não cantes, responde. Bom, estamos a falar de alguns do início dos anos 80. Aliás, a série começou ainda nos anos 70. Mas depois foi até 80 e muitos. Bom, este clássico... aquele que dá na TV Cabo do Hospital dos Animais. Hospital dos Animais, o mas esse é um australiano. documentário, não é? Não, é australiano, é britânico. Não, mas o homem é australiano. O velhote com as pausas. É no Canadá. Eu gosto de ver isso. Era Nazaré. Era Nazaré. Bom, este clássico da BBC, Veterinário de Província, passava aos fins de semana à hora do almoço e mostrava-nos as aventuras de dois veterinários na aldeia inglesa fictícia de Darrowby. Um mais novo e o outro mais velho. Era fictícia. Era fictícia. Mas, mais que uma série, aquilo era um verdadeiro spa. Eram umas termas de ficção televisiva onde uma pessoa ficava uma hora a descontrair, porque a verdade é que Veterinário de Província era uma série quase desprovida de conflito, mostrando umas personagens muito simpáticas e umas paisagens verdejantes e umas situações em que o pior que podia acontecer era uma vaca ter cólicas. E acontecia muito. E tudo isto era servido com um sentido de humor tremendo e com doses tão grandes de simpatia e de gentileza que eu há pouco tempo comprei Planeta uma caixa de DVD com a primeira série e eu nem preciso sequer de ver a série para ficar bem disposto. Só preciso olhar para a caixa. Eu olho para a caixa e digo, ainda nem tiraste o celofane. Ainda nem tirei o celofane. Não tirei o celofane. Mas vale mesmo a pena ver a série. A química entre os dois atores, o jovem veterinário Christopher Timothy e o veterano Robert Hardy, era incrível. E Robert Hardy, em particular, era hilariante no papel do veterinário tão experiente quanto amalucado. Come on, I want to show you the place. Oh, there you are. The surgery. What do you think of it? Looks very good. Excellent. Yeah. Seem to have everything. A série era tão bem disposta que, a dada altura, apesar de ter acontecido uma coisa bastante chata ao ator principal, o Christopher Timothy, que teve um acidente de carro e ficou razoavelmente magoado, mas apesar disso, Timothy tinha tanta vontade de voltar às gravações da série que foi mesmo coxo e tudo. É certo que não podia fazer exteriores, tinha de passar boa parte do tempo sentado ou parado para não se notar que estava a andar com dificuldade, mas a verdade é que saiu do hospital e voltou à série. E reza a lenda que há episódios em que se torna difícil de disfarçar que Christopher Timothy está um bocadinho machucado, mas a coisa passa. Incrível. É a força do Veterinário de Província. Então, mas não podiam ter inventado um coice do animal? Não, porque ele era muito fiel aos livros e nos livros não acontecia nada disso ao veterinário. Pois. Uma coisa que é sempre interessante saber é o que é que as pessoas fazem hoje em dia. O protagonista de Veterinário de Província, o Christopher Timothy, ainda é vivo, continua a fazer teatro e televisão e faz mais uma coisa absolutamente extraordinária. Ele é o rosto oficial da empresa Dignity e vocês nem imaginam o que faz esta empresa. O que faz? Dignity é a grande empresa britânica de funerais pré-pagos. Ou seja, tu podes estar vivo e de boa saúde e o que fazes é planear e pagar o teu funeral de antemão para poupar chatices à família. E o ator de Veterinário de Província faz isso. É o porta-voz da empresa. É isso que o Christopher Timothy faz hoje em dia. Anda a dizer às pessoas: paga o teu funeral, pá. Não arranjes sarilhos e chatices à tua família. Porque assim tu morres, vais para dentro da caixa, acabou. Está pago, está feito. Bom, nos tempos de Veterinário de Província, Christopher Timothy era o tipo de jovem que toda a senhora deseja ter como genro. Bem formado, bem comportado, honesto, gentil, educado. Eu lembro-me que era por isso que todas as senhoras de idade que eu conhecia adoravam o Veterinário de Província. Era também por isso que, numa altura em que na televisão bombavam séries como Galáctica, Justiceiro, Miami Vice, eu era o único rapaz da minha idade que se sentava a ver esta série com as velhinhas. Eu também via as outras séries, mas eu sempre fui fã do sossego de Veterinário da Província. Como eu via muita televisão, a sensação que eu tinha é que, pronto, a balada de Hill Street, Miami Vice, isso era trabalho. Era como se fosse trabalho, não é? Uma coisa que um jovem rapaz tinha de fazer, que era ver policiais másculos. Veterinário de Província era como ir de férias à casa de uma avó no campo. Isto era a minha vida, era sempre a ver a televisão. Agora estou a trabalhar, era a ver a balada de Hill Street. Agora estou de férias, era a ver o Veterinário de Província. Com as velhinhas. Com as velhinhas. Também era a única chance de estares rodeado de miúdas também. Pois era. Triste, mas real.
Bom, a série era tão vívida, tão nítida no seu retrato da Inglaterra campestre que lembro-me um dia de sentir que cheirava a estrume na sala de estar da minha avó, onde eu via isto. E eu achava que era psicológico, que era. O que é que tu vais contar? Era da maneira tão perfeita como a série estava feita, mas O não. cheiro vinha da televisão, não é? Sim, mas infelizmente eu tinha fezes de cão incrustadas na sola do meu Sanjo. Mas foi positivo em termos de experiência sensorial. Era quase como ver o Avatar em 3D, ver o veterinário de província com um cocó de cão fresquinho na sola do sapato. Veterinário de província, já agora que no original tinha o título bem mais interessante, All Creatures Great and Small, que é um grande título. Era uma série inspirada então nos livros clássicos de James Herriot, escritor que era de facto veterinário e que decidiu reunir as suas experiências numa série de livros inspiradores. Eu sei que à conta da série de televisão baseada nesses livros, eu considerei a hipótese de ser veterinário quando crescesse, mas não era um veterinário qualquer. Tinha de ser um de província. De província. Assim, num sítio sossegadinho, para as pessoas me dizerem: tenho uma ovelha com tosse. E lá ia eu. Bom, só mudei de Chegavas ao pé da ideias. ovelha e dizias: diga bé. Diga bem. E ela. Você está ótima. Essa ovelha precisa de quê? De reboçados do Dr. Bayard. Bom, eu só mudei de ideias quanto a ser veterinário quando um amigo meu de escola me disse que tinha um tio veterinário e que já por várias vezes ele tinha visto o tio meter o braço praticamente inteiro no rabo de uma vaca. E eu pensei, ok, em rádio é preciso meter o braço no rabo de algum animal? Não? Então se calhar pode ser. E foi assim. Foi assim. Mal sabia eu, quando cheguei aqui, que tive aí umas ovelhas e disseram logo: olha, a tua primeira coisa. Não, mas eu queria ir para o ar. Não, a tua primeira coisa é aquela ovelha meter-lhe um braço no. Eu assim, mas isto é uma rádio, não é? Isto é uma praxe. Não, é uma coisa que nós fazemos aqui. É assim. A caderneta de cromos com o Nuno Marco, disponível em podcast no nosso site, uma oferta do Sudoeste TMN 2010. Bom dia.